Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade é um espaço de diversidade, de coletividade e de resistência, criado pelos Institutos Federais do Rio Grande do Sul, que tem a educação como um instrumento social de avanço humano. Amparado por estes princípios, as discussões sobre gênero, sexualidade e diversidade na educação concretizou-se a partir do debate dessas temáticas como políticas públicas de ações afirmativas. O Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade tem como proposta de trabalho primar pelo esforço coletivo na garantia de direitos para a população LGBTQIAP+. Acertei. Bem como para sujeitos ou grupos sociais que sofram a precarização da vida devido à não correspondência a normas hegemônicas de expressão de gênero e sexualidade. Introdução dada para apresentar as nossas convidadas de hoje, que são a coordenadora e a vice-coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas de Gênero e Sexualidade do Instituto Federal de Bento Gonçalves. Estamos aqui, então, quero apresentar a Letícia Schneider Ferreira e Janine Trevisan. Sejam muito bem-vindas ao programa Ideal da nossa Rádio Difusora. Obrigada, é um grande prazer estar aqui. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui. Nós temos que, eu vou passando aqui o microfone para vocês, para a gente pegar o som. Quero ver então quem vai responder primeiro, como funciona, qual a função principal do núcleo, para conversar um pouquinho e desde quando foi criado? Então, bom dia, boa tarde, né, para todo mundo. Então é uma alegria estar aqui, obrigada pelo convite. Então, eu vou falar um pouquinho sobre então, a função do núcleo, né, o seu papel, e acho que daí a Janine pode contar um pouquinho sobre a fundação, né, a Janine foi a primeira coordenadora, né, eu estive também junto do processo, mas aí acho que a Janine pode trazer um pouquinho sobre o histórico. Bom, então, o NEPEGS, né, como a gente chama, né, fazendo a abreviação, né, porque é bem grande, né, o nome do nosso núcleo, ele tem um papel muito importante no acolhimento dos estudantes, na divulgação científica em relação aos temas de gênero e sexualidade, na promoção de um espaço realmente que trabalha esses temas que são tão presentes na nossa sociedade e que muitas vezes a gente sabe que há uma série de equívocos, de desinformação, e o NEPEGS está ali para promover a questão dos direitos humanos, né? Para que a gente realmente possa ter um convívio de fato respeitoso, de fato com conhecimento sobre essas questões, né? E é uma demanda dos estudantes, isso é um ponto bastante importante. A gente tem muita participação, então nós promovemos sempre com uma ideia democrática, né? Então a gente faz encontros quinzenais, reuniões quinzenais no núcleo, nos quais conversamos sobre temas de interesse dos estudantes, ou seja, questões como, por exemplo, o combate à homofobia, LGBTQIA+fobia, questões, por exemplo, de mulheres negras, por exemplo, né? Questões também vinculadas a temas como diversidade, como bullying, como transtornos psíquicos, enfim, uma série de questões, sempre os estudantes trazendo. A gente estimula muito esse espaço democrático e o protagonismo dos estudantes. Perfeito, Janine, então complementa comentando para nós aqui sobre a fundação, como foi criado o núcleo, como surgiu em Bento Gonçalves. Certo, bom dia a todas e todos, então é uma alegria muito grande estar aqui, obrigada Beatriz pelo convite. Então, o NEPEGS, como nós chamamos carinhosamente, né, ele surgiu no campus Bento Gonçalves em 2015, a partir de uma demanda de um grupo de estudantes do ensino médio. Esse grupo de estudantes tinha interesse em discutir essas temáticas, né, questões sobre gênero, porque quando a gente fala em gênero, às vezes a gente fala em machismo, feminismo, o que é exatamente isso, o que são esses conceitos, né? E esse grupo de estudantes se sentia
discriminados, sentiam algumas situações um pouco delicadas. E nós resolvemos então formar um grupo e debater primeiro, vamos nos reforçar conceitualmente, vamos entender o que é o machismo, o que é o feminismo, o que é uma discriminação de gênero, o que é a identidade de gênero que tanto se fala. E inicialmente nós fizemos esses estudos, né, mais fechados, e ao final do ano aconteceram algumas situações bastante delicadas com algumas estudantes, e isso nos forçou a levar isso para o restante da instituição. Então os estudantes, a partir de um protagonismo deles, eles resolveram escrever em cartazes frases que eles ouviam de colegas ou de servidores ou de outras pessoas dentro do próprio campus, e a gente estampou isso nas paredes, né? E isso causou um desconforto, porque eram frases que ouviam, como, isso é muito importante. Por exemplo, você parece, né, com esse batom vermelho, ou enfim, você está muito, né, não estou repetindo as palavras, mas com essa legging, enfim. Se a professora não estivesse na sala, eu te batia, né? Então, ameaças que eram ouvidas, e isso gerou um desconforto, e o evento que nós fizemos foi: é ruim ler, imagina ouvir. Né? Ai, que bárbaro! E a partir disso nós fizemos uma roda de conversa também, onde nós tivemos mais de 80 estudantes nessa roda, conversando ao meio-dia sobre esses temas. As meninas indo de short, porque elas se sentiam desconfortáveis, isso era dezembro, né? Elas se sentiam desconfortáveis de usar roupa curta por conta do assédio, então todas elas foram de short naquele dia, naquela semana, e a partir disso nós institucionalizamos o núcleo. Isso já era uma questão, uma política da instituição, do Instituto Federal como um todo, já existiam em outros campi, né? Então, foi algo que nós tivemos e temos sempre muito apoio da reitoria, né? Inclusive, nós temos um núcleo de ações afirmativas na reitoria que nos dá apoio para isso. E a partir disso, então, nós ampliamos daquele pequeno grupo que fazia aquelas discussões teóricas, conceituais, para efetivamente levar para o resto do campus. E a partir disso, a gente, né, tem tido cada vez mais estudantes buscando, e nós já notamos uma grande mudança no comportamento dos estudantes também. Eu ia mesmo te perguntar, Janine, porque é importante ter esse retorno. A violência doméstica está aí, é gravíssima, escancarada, não é verdade? Gravíssima mesmo, nós estamos falando em feminicídio, não só agressões físicas ou psicológicas ou morais, e a base está ali, está nos nossos adolescentes, nas nossas crianças, com certeza. Então, exatamente. Quero saber, me conta. E o núcleo, obrigada. E o núcleo tem esse papel de desnaturalizar esse tipo de relação violenta, né? Que muitas vezes as pessoas acham que é normal, que é assim mesmo, né? E ali no núcleo a gente conversa sobre vários temas. Então os adolescentes muitas vezes levavam temas como, por exemplo, relacionamentos abusivos, né? Compreendendo que algumas coisas não são expressão de afeto, mas sim controle, violência. Isso só é possível quando a gente tem um espaço seguro, né, como é o NEPEGS, para debater, para pensar junto, né? E nós temos redes sociais, então, por exemplo, em relação a essas ações que a Janine citou, né, dos cartazes, da roda de conversa, nós temos no Facebook, por exemplo, várias imagens, várias fotos, né, que estampam, porque, claro, tinham realmente frases bastante constrangedoras, digamos assim, que a Janine não quis repetir aqui, né, enfim, devido ao horário público, mas que vocês quiserem consultar, nós temos lá nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, né? Então, o núcleo hoje em dia, ele é esse espaço realmente, e a gente cada vez mais tenta
né, contemplar, né, e explicitar esses temas para a comunidade em geral. Então, nós fazemos muitas, agora do período pandêmico, né, que nós tivemos uma situação de afastamento, enfim, o NEPEGS ele não parou, né, então a gente fez uma série de lives, né, que estão gravadas, então convido todo mundo a assistir também, tem vários temas bem interessantes para se trabalhar. E estão lá no canal do YouTube oficial do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, IFRS-BG, do campus, né? Então lá tem a gravação de vários debates que nós fizemos, tentando também de fazer isso, né? Levar a comunidade externa um pouco mais desse conhecimento sobre a questão de gênero, que a gente sabe que infelizmente às vezes chega com ruído, né? Para a comunidade. Então, o NEPEGS realmente se mostra um espaço que não para e não parou, né, nem no período pandêmico. Isso é fantástico porque nós estamos falando aqui nesse período de pandemia, aumentou ainda mais as questões de violência doméstica, porque a mulher estava ali naquele ambiente agressor. Então, trazendo isso à luz, não é verdade? Esses temas à luz, aí sim houve essa oportunidade de se ouvir e de reduzir, então, essa violência. É isso, Letícia? Sim, e nós trazemos sempre essas discussões no sentido, por exemplo, agora nós temos o mês de agosto, que é o mês Lilás, né, realmente de combate à violência contra a mulher. Então, uma das ações que nós fazemos lá no NEPEGS são ações que tentam, digamos assim, também trabalhar com intervenções artísticas, né? Então, nós fizemos alguns cartazes e algumas, digamos assim, algumas obras artísticas com colheres, uma campanha, né, Meta Colher, denuncie. Então nós penduramos em alguns espaços do campus algumas colherinhas assim, né, e fizemos esse convite, né, denuncie quando você vê uma situação de violência, não fique indiferente. Então a gente tenta também trabalhar com algumas datas expressivas, né, sobre as questões vinculadas a gênero, né, e as mulheres especificamente também. E fazemos então várias ações, né. Então nesse mês de agosto, em relação à questão do combate à violência, a gente fez essa ação, né, para tentar sensibilizar. Então são temas que aparecem, né, porque a gente sabe que as mulheres de um modo geral, elas, devido a uma sociedade no qual a gente encontra um machismo estrutural, ou seja, uma perspectiva de fato que se coloca como se fosse natural, não uma construção histórico-social, histórico-cultural. Exato, e é isso que a gente tenta trabalhar. Que é muito diferente essa questão. As pessoas realmente dizem, isso é normal. Normal não, é cultural, foi construída esta realidade para chegarmos até aqui. Então nós precisamos realmente desconstruir. Aqui. E com relação a essa questão que tu mencionou, Beatriz, da pandemia, realmente, né, a gente teve toda essa questão que nós sabemos do aumento dos casos de violência doméstica, de violência contra a mulher, e nós percebemos também entre os nossos estudantes como eles ficaram muito tempo isolados, né? Eles estão num momento, numa fase de se descobrir, de se auto-experimentar. Muitos estudantes se descobriram a questão da sua sexualidade, né? E como lidar com isso num ambiente fechado, sem o apoio dos colegas, muitas vezes com uma resistência por parte das famílias, né? Nós temos alunos trans também no campus, né? Que muitas vezes têm dificuldade de trabalhar, de expor a questão da sua identidade de gênero em casa. Então o núcleo também trabalha com todas essas questões, né? A própria questão do nome social. Nós tivemos uma ação no dia 17 de maio, que é o Dia Internacional contra a LGBTQI+, fobia, né, em todas essas letras, todas as letras. É uma ação que a gente já faz historicamente desde 2016. Nós sempre fazemos um sarau artístico, né, onde os estudantes cantam músicas tocadas por artistas LGBT ou com essa temática, né? E entre uma música e outra nós fazemos, nós lemos dados de violência contra essa população, né, e tudo mais. E nesse ano nós fizemos juntamente com isso, que foi quando nós conseguimos retomar presencialmente, foi um momento super bonito, assim, que vários estudantes cantaram várias músicas.
nós fizemos uma ação do nome social também, né? Então, tentando chamar a atenção que o nome social não é apelido, né? É uma outra coisa, mas que se eu posso chamar uma pessoa por um nome que não é o dela, por que eu não posso chamar um estudante pelo nome que ele deseja, né? Ai, que barba! Então, nós fizemos essa ação. A gente sabe que legalmente nós não podemos mudar o nome do estudante menor de idade sem o consentimento dos pais, Claro. mas não custa nada para mim, como docente, se um estudante me pede para chamar de um nome diferente, eu faço uma anotação da chamada e eu lembro que na hora de chamar, eu vou chamar ele por aquele nome, né? Então, nós tentamos fazer esse tipo de ação também. E com relação a isso agora, né, a Letícia talvez possa explicar melhor, nós estamos com a luta com a questão do banheiro, né, para ter um banheiro unissex, para que esses estudantes possam se sentir mais confortáveis, né, porque às vezes a gente tem casos de estudantes que chegam às 7h30 no campus, vão embora às 5h30 e não usam o banheiro, com medo de algum tipo de violência. Ah, que triste isso, Janine, então, sério. Mas estamos lutando, né? Por isso, acho que a Letícia pode explicar um pouquinho melhor. Que importante esse trabalho de vocês. Imagina uma pessoa ter que se submeter por medo, por vergonha, né? Por receio, se submeter a ficar um dia inteiro sem ir ao banheiro. Quando a gente está aqui falando sobre isso, a gente não tem noção da grandeza, da extensão desse trabalho. Vocês estão de parabéns. Me conta essa história, Letícia. Então, Beatriz, de fato, né, essa é uma questão importante que o NEPEGS vem demandando, né? A gente teve agora alguns avanços em relação a essa situação, né? No sentido de que a princípio conseguiremos um banheiro, né, sem marcação de gênero, porque essa é a nossa questão. Vários alunos relatam que se sentem de fato desconfortáveis, por exemplo, no caso de alguém que se identifica então, né, com gênero masculino, se sente na situação de, bom, se eu for no banheiro feminino, né, devido a como o meu corpo é lido, eu vou me sentir constrangido e vou constranger também as outras, né, os colegas que estão ali. Né? E se eu vou no banheiro no qual eu me sinto mais identificado, pode ser que eu venha a sofrer algum tipo de bullying, de violência. Então, eles realmente é uma questão de saúde, né? Não é isso que a gente tem que pontuar, é uma questão de saúde. Então, agora nós tivemos alguns avanços, possivelmente conseguiremos, né, um banheiro, porque também a nossa demanda é que fosse um banheiro num espaço, não um espaço escondido, como se eu tivesse que esconder essas pessoas, né? Então, é um espaço né, que tem um espaço de cuidado, de visibilidade, né? Então, até para essa pessoa se sentir um pouco mais confortável. Então, a gente tem feito várias ações nesse sentido, e também o NEPEGS, ele nunca descuida do seu papel na comunidade externa também. Então, outras ações que os nossos bolsistas, a gente geralmente tem bolsistas também, isso é importante, né? Tem bastante procura dos estudantes para estar atuando no NEPEGS. A gente fez algumas ações também durante o período pandêmico de produção de materiais. Então, nós fizemos uma produção de material artesanal sobre mulheres na literatura, que foi doado para a Biblioteca Pública aqui de Bento Gonçalves. Então, pessoal, nós temos algumas imagens também, eu acho que uma notícia foi colocada no site do campus. E ali eu já conversei com o pessoal da Biblioteca Pública, eles disseram que já usaram, por exemplo, para fazer uma semana sobre mulheres escritoras. Então, eles colocaram, né, como algo assim, para chamar a atenção. Então, foram feitos almofadas, foram feitos panôs, né, que é como se fosse um enfeite, enfim, um quadro, né, dessas mulheres. Então, a gente fez essa doação. E também, no início deste ano, se não me engano, nós também fizemos a doação de alguns cadernos, né. Então, nós conseguimos, a partir de um incentivo financeiro, um incentivo público, né, do EFRS, nós compramos cadernos, né, e nós customizamos esses cadernos com imagens de mulheres no sentido de empoderamento feminino, né. Então, esses cadernos foram doados depois para as escolas, a gente entregou na SMED, para ser doado nas escolas municipais aqui de Bento Gonçalves, também multiplicando esse conhecimento. Então, o NEPEGS, ele tem esse olhar também de devolver, digamos assim, à comunidade, enfim, né, questões, recursos, né, que nós recebemos
para poder, então, espalhar essa mensagem, digamos assim, né, de respeito pela diversidade, de compreensão do outro, de alteridade, né? Então, são ações, assim, realmente bastante eu fiquei curiosa, Letícia, me conta mais sobre essa ação dos cadernos, como eram? Porque o fortalecimento feminino é a base para evitarmos, para prevenirmos toda essa questão de violência. Não, com certeza. A gente acredita assim, né, Beatriz, que, como tu falaste, a questão de base, a gente poder compreender que as situações de violência, as questões de desigualdade de gênero, né, elas são, como tu mesmo colocaste, construídas. E para que uma pessoa, né, para que uma menina, para que uma mulher ou uma pessoa LGBTQIA+, se sinta, bom, né, isso aqui, essa violência que eu estou sofrendo, eu não a mereço, isso não é natural, isso não é normal. Isso, então, a gente tem que começar realmente de base, né? Então, nós pensamos na ação dos cadernos, né? A partir de um recurso financeiro que chegou pra gente, nós optamos democraticamente, porque o NEPEGS também tem esse compromisso de ser um exercício democrático. Então, nós decidimos tudo no grupo, né? Então, os membros do NEPEGS, né, dos quais muitos são estudantes de ensino médio, nós discutimos o assunto, a gente leva, né, e nós vamos conversando. Então, nós decidimos então comprar esses cadernos de capa lisa, selecionamos algumas imagens que eram de domínio público, né, e a partir disso a gente imprimiu essas imagens e cada um foi montando cadernos, né, e esses cadernos então para a doação. Essas imagens das mulheres, então, líderes, vamos colocar assim, né? Expoentes, estavam na capa dos cadernos onde essas meninas estudaram. Ai, que coisa mais linda! Não, realmente, de fato, nós temos tentado promover o máximo possível de situações para que essas crianças, né, sintam-se representadas. Essa representatividade ela é muito importante. E também que elas se sintam confortáveis no espaço para a permanência na escola, porque não basta a criança estar na escola, nós temos também efetivar formas de que ela permaneça. A questão do banheiro, por exemplo, é importante para a população LGBTQIA+. Outro programa do Instituto Federal, né, que vem então da nossa reitoria, mas que todos os campi têm adotado e que o NEPEGS então também é bastante atuante, é o programa de atividade menstrual, né, no qual a gente tem então a doação, né, de absorventes para todos os corpos, né, para todos os estudantes que menstruam, e é um programa também bem importante porque a gente sabe, né, a situação bastante difícil, né, econômica pelo qual o país atravessa e que muitas dessas estudantes acabam não tendo, né, recursos para, né, comprar absorventes, adquirir absorventes. Então, os NEPEGs fizeram essa semana passada agora exatamente a divulgação desse programa também. Então, a gente cuida de várias Este programa é essencial porque muitas meninas acabam faltando à escola nesse período, não é verdade? Pela falta do absorvente. Claro, né? Tanto né, as meninas quanto os meninos trans, né? Eles acabam muitas vezes evadindo da escola, porque são situações bastante constrangedoras, e são questões, mais uma vez, de saúde, né? Assim como o banheiro. Então, a gente tem que nós, no NEPEG, somos sempre muito atentos a todos esses pontos, né? E são coisas que são trazidas pelos nossos estudantes. Então, a gente está sempre, né, nesse diálogo, sempre ouvindo muito, né, todos os estudantes que participam do NEPEG. Não, e eu estou aqui encantada, Gurias, eu estou aqui encantada com o trabalho de vocês, porque a importância de levarmos, de falarmos sobre esses conceitos para exatamente esclarecer, vamos colocar assim, esclarecer o que realmente é, o que realmente significa cada conceito, não é verdade? Porque se vê, se ouve cada barbaridade por aí que é um horror. Então eu fico muito feliz, muito tranquila, muito feliz mesmo em estar aqui conversando com vocês, porque abordar essas questões de gênero, nós estamos falando aqui para todas as pessoas que estão nos ouvindo, as mulheres, os homens, nossos ouvintes aqui do programa Ideal, para que realmente passem a analisar que o que as pessoas querem é respeito. É isso, é isso. Eu gostaria de dar a palavra para vocês, para a gente finalizar essa nossa entrevista com muita dor no coração, porque eu gostaria de ficar conversando com vocês muito mais. Por favor, Letícia.
Então, fica o convite, então, né, se quiser um dia, né, comparecer, nós fazemos reuniões quinzenais, né, lá no Instituto, geralmente do horário do meio-dia e pouquinho até 1, mais ou menos, que é o horário de intervalo dos estudantes do ensino médio, né, então a gente faz, geralmente, né, de forma quinzenal, uma terça e uma quinta para, né, contemplar todo mundo, então, mas ela é aberta, né, então a comunidade externa, que a gente desejar participar, qualquer os nossos ouvintes podem participar. Podem participar. Olha que oportunidade! Todos são convidados e convidadas para participar. E também nós, né, para conhecer um pouquinho mais, temos as redes sociais, né, e também nós estamos à disposição, né, enfim, para se quiserem nos contatar no Instituto, né, para o nosso e-mail, né, e-mail do NEPEGS, que é nepegs@bento.ifrs.edu.br. Repete, por favor. Sim, nepegs, NEPGS, @bento.ifrs.edu.br. Só mandar um e-mail lá pra gente, tá? E também conhecer um pouco as nossas redes sociais. Então, de fato, a gente agradece muito, né, esse espaço. Eu acho que é um momento muito importante a gente esclarecer temas como as questões de gênero, que, não, né, que muitas vezes a gente sabe que há uma série de equívocos, de distorções, e gênero nada mais é que um conceito para a gente entender determinadas realidades, determinadas desigualdades sociais, né? Então, quem trabalha com gênero não quer acabar com a família de ninguém, não quer colocar alguma regra, algum padrão, ao contrário, gênero tem uma perspectiva emancipatória, né? E realmente de respeito à diversidade, às formas de existir, às formas de ser, que todo mundo tem o direito, né, de ser quem é, né, sem medo de violência, né? Então é nessa perspectiva que a gente trabalha. O NEPEGS, ele serve à comunidade, então todo mundo está convidado a conhecer o NEPEGS. Vou passar para a Janine. Perfeito, Janine, com a palavra. Muito obrigada, Beatriz, pelo espaço, né? É muito bom a gente poder estar aqui compartilhando então esse nosso trabalho com a comunidade externa, lembrando que o NEPEGS, ele é um órgão, um núcleo ligado à diretoria de extensão, que, como a Letícia já mencionou, né, a extensão ela serve à comunidade externa do campus, né, não comunidade interna e externa. E de fato eu gostaria só de ressaltar, né, que o NEPEGS ele tem esse espaço de acolhimento, esse espaço de emancipação, né, esse espaço de resistência, mas ele é essencialmente também um espaço de pesquisa, né, e de estudo. Então a gente não tem nenhuma verdade absoluta para impor para ninguém, né? Nós estamos junto com os estudantes e com os nossos colegas estudando esses temas, né? Lembrando que a questão do gênero, como a Letícia colocou, é um conceito sócio-histórico-cultural construído, envolve questões de poder, quando a gente fala em gênero, né? Então a gente promove muitos estudos mesmo, justamente para a gente desnaturalizar, né? E quando a gente fala em desnaturalizar, como a Letícia já mencionou, não é para a gente dizer que tudo que está dado não serve, mas é para a gente perceber que isso são construções sociais. E que se são construções sociais que nos ferem, a gente pode construir diferente, né? E é com isso que a gente encerra, então. Eu deixo também, estendo o convite para quem quiser participar das nossas reuniões, como a Letícia já mencionou, e nós temos as reuniões mensais, né, Letícia, também online, no turno da noite, né, para caso alguém não possa ao meio-dia. Como que se localiza para participar dessa reunião online? Basta entrar em contato conosco através do e-mail ou das nossas redes sociais, que a gente pode inserir a pessoa no grupo. Vocês lembram do endereço de alguma rede social para citar? Como consta? Eu acho que consta NEPEGS BG, NEPEGS BG, NEPGS BG, tanto no Instagram quanto no Facebook, já nos encontra, o e-mail também. E aí nós temos essa reunião, ela acontece pelo Google Meet, né? Sempre nas terças-feiras das 18h30 às 19h30, uma vez por mês. Então fica o convite aí para participarem, né, cada vez mais do NEPEGS. Muito obrigada. Eu é que agradeço a participação aqui, Letícia, Janine,
Estou muito feliz, muito obrigada mesmo pela presença de vocês aqui no nosso programa Ideal. Obrigada. Obrigada.